Bruno Gamberini foi o quarto bispo de Bragança Paulista. Foi nomeado bispo em Bragança em maio de 1995. Sua ordenação no dia 16 de julho de 1995. E a tomada de posse na diocese no dia 20 de agosto de 1995. Dom Bruno Gamberini veio do clero de São Carlos, pertencente também ao SUU, ao qual também a nossa diocese de Bragança Paulista centenária faz parte. Dom Bruno, enquanto presbítero do clero de São Carlos, sempre esteve atuante na atividade do paroquiato paroquial, esteve também trabalhando com seminaristas como reitor e atuante também dentro da coordenação de pastoral da diocese de São Carlos. Ao vir para Bragança Paulista como bispo, logo de início as informações eram que se tratava de uma pessoa acolhedora, com um sorriso sempre nos lábios, alguém muito zeloso com as coisas da igreja, da pastoral e da doutrina, com uma capacidade intelectual apurada e com um dom artístico para a música. A expectativa da chegada de Dom Bruno era bastante. Já há algum tempo, o bispo antecessor, Dom Antônio, havia pedido renúncia por motivos de saúde. E a diocese como um todo aguardava ansiosamente a chegada de Dom Bruno. E assim aconteceu. 20 de agosto, toma posse Dom Bruno. Aqueles comentários que se dizia a seu respeito se faziam verdade. Desde o início, Dom Bruno se demonstrou acolhedor, sorridente, firme com relação à doutrina, à pastoral, mas dotado também de um grande sentimento de pertencer a uma única comunidade. Algo que ele sempre insistia, sempre afirmava: somos todos a mesma igreja. Na sua posse, Dom Bruno deixou claro as suas origens humildes da cidade de Matão, citando com carinho sua mãe, seu pai, seus irmãos, todas as pessoas que foram responsáveis pela sua caminhada dentro da igreja. Citou com carinho seus bispos, seus padres, e deixou muito claro em sua mensagem algo que já Santo Agostinho afirmava: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Essa palavra foi sempre uma linha de caminhada de Dom Bruno. Dom Bruno sempre deixou muito claro que, para ele, o que mais importava era essa ideia de se pertencer, de ser comunidade, de ser povo de Deus, de sentir-se igreja, mas com responsabilidade, acompanhando aquilo que a igreja orientava. Fosse padre, fosse leigo, todos tinham que estar unidos nesse senso de igreja. Como bispo, Dom Bruno exerceu muitas coisas, realizou muitas coisas na diocese de Bragança Paulista. Ele foi o responsável por trazer novamente os seminaristas para estudar na PUC, em Campinas. O Instituto de Teologia da PUC em Campinas, inclusive, foi elaborado em conjunto com Dom Bruno e também, na ocasião, como o Sr. Giovanni Barresi e outros padres e outros bispos da província, para que todos os padres fossem formados através da teologia e da filosofia ministrada na PUC Campinas, como até hoje assim permanece, na regional ao qual a nossa diocese pertence. Essa ideia de Dom Bruno de trazer novamente para a PUC fez com que de imediato também se surgisse a ideia de se construir um novo seminário, o lugar onde os padres ficam para estudar, os futuros padres. E aí então se iniciou toda uma campanha para que a diocese pudesse
construir um novo seminário próximo da faculdade em Campinas, em que os futuros padres pudessem residir e estudar. E esse projeto foi acontecendo, foi realizando-se até a sua inauguração, por volta dos anos 2000. Uma outra ação muito importante de Dom Bruno foi sempre a sua preocupação com a região onde se faz presente os municípios de Mariporã, Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha. Ele criou uma região pastoral com sede em Caieiras, aonde as funções administrativas da Cúria, que poderiam ser implementadas ali, passaram então a ter também a responsabilidade do então Monsenhor José Correia, pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, lá em Caieiras, e que foi nomeado vigário episcopal daquela região. Era uma maneira de fazer com que aquela região distante do centro, Bragança Paulista, pudesse se sentir também próxima do coração do bispo, do acolhimento do bispo. Assim sendo, por muito tempo, ali na região episcopal de Caieiras, Dom Bruno dava atendimento também, esporadicamente, dentro da Cúria regional, e todas as demais ações que poderiam ser resolvidas na Cúria, ali também eram resolvidas. Essa preocupação com Dom Bruno pastoral, com a preocupação formativa, era também percebida também nas suas homilias, nas suas catequeses, sempre com muito carinho iniciava acolhendo o padre, as religiosas, os seminaristas, a comunidade. E sempre enfatizava a importância, a necessidade de se rezar pelas vocações, de se manter sempre uma família de oração pelas vocações. Dom Bruno demonstrava através de gestos e ações aquilo que ele tinha pela igreja. Aquela fala inicial que nós ouvíamos quando esperávamos de que era um zeloso e um responsável praticante da fé, divulgador da fé, se fazia verdade. Suas paróquias criadas foram poucas, mas ele nutria um carinho muito grande por cada paróquia que a diocese possuía. Fazia questão de sempre celebrar na matriz e nas comunidades, quando convidado pelos padres. Às vezes até substituía os padres por motivo de doença ou de férias. Em alguns dias, ficava ali, exercendo a função paroquial. Dom Bruno visitava as comunidades, celebrava as festas dos padroeiros, as crismas, sempre acolhendo, sempre apontando Jesus, o bom pastor. E sempre lembrando da máxima de Santo Agostinho: para vós sou bispo, convosco sou cristão. Era famosa uma frase de Dom Bruno que todo mundo se recorda, que o cristão tinha que ter muito cuidado, porque por fora poderia parecer uma bela viola, mas por dentro podia parecer um pão bolorento. Essa frase marcou muitas pessoas. Era um jeito de Dom Bruno dizer que era preciso, necessário, que a gente fosse firme naquilo que a gente era, enquanto cristão, enquanto agente de pastoral, enquanto padre, enquanto seminarista, enquanto religioso. Um jeito simples e catequético de dizer o que o cristão não poderia ser mais ou menos, tinha que ser firme, decidido. Dom Bruno tinha um carinho muito grande pelas vocações. Fazia questão de lecionar esporadicamente no seminário propedêutico a matéria de história universal, falando a respeito da humanidade e, sobretudo, da caminhada da igreja. Visitava também regularmente os seminários que ele lá em Campinas ajudou a construir, o seminário de filosofia e teologia. Quantas vezes, passando por Campinas, fazia questão de entrar, ver como estavam os seminaristas, tomar um café, e às vezes até pernoitava com a gente quando ia de uma cidade para outra. Dom Bruno sempre pregava muitos retiros, quando não havia as obrigações deles aqui na diocese, estava sempre pregando retiros em
em outras dioceses a convite de bispos. E eu digo que pernotava com a gente lá porque eu era seminarista nessa época e convivia muito com Dom Bruno nesse sentido. Dom Bruno também tinha como característica, além de toda essa preocupação com a pastoral, com a evangelização, com as vocações, com o testemunho de vida, Dom Bruno também fez com grande zelo, com grande empenho, a comemoração dos 75 anos da diocese. Nós fazemos 100 anos agora. Dom Bruno celebrou 75. Fez com que na diocese se realizasse todo o movimento de oração, de comprometimento com a vida da diocese, com a vida de comunidade. E como que coroando essa celebração, como eu disse, ele era um músico, um artista, ele criou um hino à Imaculada que até hoje, em muitos lugares, ao ser cantado, é recordado Dom Bruno. Muitas coisas que Dom Bruno realizou em cada território, em cada paróquia da diocese, e que muitos que irão assistir esse vídeo irão se recordar com carinho, com saudade, às vezes até um pouco bravos pelo jeito que muitas vezes ele corrigia, uma correção fraterna, porque afinal de contas era a missão dele como bispo. E assim ele permaneceu conosco de 1995 até 2004, quando então ele foi ordenado, foi convocado para ser arcebispo de Campinas. E ali ele veio permanecer até o seu falecimento em 2011. Vale dizer também que Dom Bruno participou da ordenação episcopal de Dom José Maria Pinheiro, um filho da diocese de Bragança Paulista, que foi eleito bispo. E coincidentemente foi Dom José que veio a suceder Dom Bruno quando Dom Bruno foi para Campinas. A ordenação episcopal de Dom José foi em 1997, na cidade de Nazaré Paulista. Junto com Dom José, a nossa diocese centenária, ela ofertou para a igreja mais 3 bispos. Dom Jeremias, hoje bispo emérito de Guanhães, Dom Manuel Sintra, que foi um grande bispo no início do século XX, e Dom Luiz Gonzaga Peluso, que também exerceu seu ministério episcopal em várias dioceses na segunda metade do século XX. E Dom José, bispo emérito hoje de Bragança Paulista. Dom Bruno também tinha uma característica muito interessante, que ele dizia que, embora fosse bispo, ele jamais iria deixar de ser pároco. Talvez por isso que ele sempre se fazia presente nas missas de comunidade, rurais, urbanas, de nossa diocese, sempre visitando as comunidades, quando finais de semana, praticamente sempre nas comunidades. E ele também aqui, na cidade de Bragança, tinha alguns hábitos. Era comum, quando pudesse, celebrar na Igreja do Rosário, às 5 horas da tarde, aos sábados, e às segundas-feiras, no cemitério municipal, às 7 horas da manhã. Em todos esses momentos, Dom Bruno sempre procurava deixar muito claro aquilo que era a sua marca, a sua característica, o zelo pela igreja, o zelo pela doutrina, o testemunho que todo mundo deveria dar no seguimento a Jesus, o comprometimento nesse seguimento, de uma maneira carinhosa, acolhedora, amiga, mas sempre sendo um bispo, um cristão e um bispo.
sua história, seu legado, sua herança, faz parte dos 100 anos de nossa diocese. Os padres que foram ordenados por ele, um total de 16 padres, estão até hoje, alguns deles atuando na diocese, outros não mais estão entre nós, outros ainda não mais no ministério presbiteral. E também vale dizer que Dom Bruno atendia na cúria. Era um jeito que ele via sempre de estar presente com o povo. Essa característica dele também marcava muitas pessoas. Quantas vezes, um testemunho pessoal, quantas vezes eu não escutei as pessoas falarem: eu fui lá e conversei com o bispo. Como se isso fosse uma importância, uma solenidade. Mas o mais bonito era ouvir: nossa, fui muito bem acolhido. A experiência, a passagem de Dom Bruno pela diocese, então, se a gente puder resumir enquanto palavras, a gente pode resumir que Dom Bruno foi bispo e cristão. Sempre zeloso, sempre dedicado, sempre firme no que se refere à igreja, sua doutrina, ao seguimento de Jesus, mas também sempre numa atitude acolhedora, muito franca e sempre em testemunho. Suas missas, para muita gente, eram momentos intensos de espiritualidade, pela sua devoção que assim celebrava a Eucaristia. Dom Bruno, quando foi nomeado para Bragança, uma notícia foi dada até no estado de São Paulo, no jornal, que ele era o bispo mais jovem nomeado nos últimos anos. E de fato, essa juventude veio realmente ser demonstrada depois em todas as suas atividades como bispo de Bragança. De uma maneira bastante intensa, visitava as comunidades, as paróquias, sejam comunidades rurais ou urbanas, visitava as casas religiosas das irmãs, dos freis, sempre com uma vitalidade. Dom Bruno também tinha um carinho muito grande pelo seu antecessor, Dom Antônio Viziara, que assim que foi nomeado bispo, tomado posse como bispo, ele nomeou Dom Antônio como vigário-geral. E essa função Dom Antônio exerceu até o momento em que realmente não tinha mais como fazê-lo, e então foi nomeado outro vigário-geral. Também era característico o carinho de Dom Bruno para o Monsenhor Tito, que durante muitos anos exerceu as funções de vigário-geral, chanceler, párocos em muitos lugares, capelão da Santa Casa, do asilo. E Dom Bruno fazia questão de afirmar que Monsenhor Tito era um dos únicos monsenhores mitrados que ainda existia. O Monsenhor mitrado é uma característica, uma dignidade que certos padres recebiam antes do Concílio do Vaticano II. E Dom Bruno sempre lembrava isso do Monsenhor Tito. O Monsenhor Tito até não gostava muito, né? O Monsenhor Tito ficava meio envergonhado, mas era uma característica dele. Uma outra cara também que Dom Bruno deixava bastante assim explícito era a sua veneração por Dom Gabriel. Dom Gabriel foi um dos bispos, um administrador apostólico aqui de Bragança, quando Dom Maurício, já numa idade avançada, pediu um administrador, um cooperador, e foi nomeado Dom Gabriel, que era bispo de Jundiaí. Dom Gabriel, um carmelita, e ele tem como fama a santidade. E Dom Bruno sempre fazia questão também de venerar. Ao falar sobre Dom Gabriel, ele dizia: o santo bispo de Jundiaí, meu antecessor. Então a gente percebe que nesse modo de ser e de agir, Dom Bruno também tinha uma consideração muito grande por aqueles que o antecederam aqui na diocese e que contribuíram também para a história da diocese. Quantas vezes Dom Bruno não lembrou
Dom Maurício, Dom José Maurício, lembrou Dom Lafayette nas suas catequeses, nas suas homilias, e lembrava sempre a partir daquilo que eles haviam trazido, né, enquanto evangelização, catequese, pastoral para a diocese. Muitas vezes eu ouvi Dom Bruno falar sobre as cartas pastorais de Dom José, sobre a experiência de vida pastoral, paroquial de Dom Lafayette. E foi também Dom Bruno teve também Dom Bruno uma característica assim que vale dizer, que foi quando nos 75 anos da diocese ele se preocupou em buscar as imagens da catedral, que até então da antiga catedral, que estavam sob a responsabilidade de famílias aqui na cidade de Bragança e também em outras cidades. Foi feito todo um movimento para que, na medida do possível, imagens, objetos que haviam pertencido à antiga catedral fossem novamente encaminhados para a catedral para se formar um museu de arte sacra. E essa atitude até reverberou também em notícias, né, que foram citadas por jornais da época, né, dessa tentativa de buscar todo esse material sacro. Grande parte dele hoje está na catedral, então como um museu. Então a gente percebe também que essa experiência, né, essa percepção de Dom Bruno artística, como sendo um músico que era formado, se fazia também dentro aí desses detalhes. E como não lembrar ainda dessa mesma percepção dos quadros que ele próprio, né, tomou a iniciativa de orientar na confecção a partir do trabalho do Sérgio Prata. Hoje a diocese possui várias paróquias que têm retratadas as obras de Sérgio Prata dentro do seu interior. Algumas delas Dom Bruno foi o principal articulador, mentor, podemos dizer assim. Na de Santa Teresinha, em Bragança, a de Nossa Senhora do Desterro, em Mariporã, e a de Cristo Rei, em Atibaia, aonde o monumental painel de Cristo Rei do Universo impressiona, por lá estar explícito, como o próprio Dom Bruno dizia, toda a história da salvação e da criação do universo. São detalhes de Dom Bruno que fazem com que, enquanto bispo, ele procurava sempre estar atuante em tudo aquilo que se referia à vida da comunidade, da diocese e do fiel. E sempre com essa característica de catequizar, evangelizar, mostrar sempre o quanto que era importante e necessário o testemunho no seguimento de Jesus. Esses detalhes na música, nas obras de arte, no carinho para seus antecessores, no zelo para com as coisas da igreja, a retomada dos antigos objetos da catedral, tudo isso caracterizava aquele bispo zeloso, preocupado, que lá no início, quando foi nomeado, a gente ouvia falar. E de fato, foi o que a gente percebeu enquanto ele esteve como nosso bispo no período de 1995 até 2004.